Ora bem, já chegamos aqui à cena. Vamos imortalizar o canal no disco voador. Algo... Bom dia, malta. Hoje, após um dia em Las Vegas, pequeno almoço, um carcaço seco, uma bebida energética. E hoje onde é que vamos? Que vai ser espetacular. Vamos à área 51 e visitar um bar que tem antes, que eu já me esqueci do nome, como é que se chama? Little Elaine. Vai ser top. O que é que lá tem? Dizem que na área 51, bom, fiquem por aí, bota para a estrada. E o macaco que gosta de banana. A fruta aqui nas bombas de gasolinas é de borda, não se paga. Deve ser ao contrário, o álcool de borda e a fruta a pagar-se. Pois é, agora já um bocadinho mais recomposto. A noite em Las Vegas foi brutal, olha, ainda estou com um bocado de dor de garganta, porque aquilo, os ar-condicionados dos casinos é brutal. Pá, é muito frio lá dentro. Dormimos com o ar-condicionado meio ligado, até me cobri de noite com frio. Acordei com um secão desgraçado. Entretanto já comi qualquer coisinha, mais uma bebida energética. E vamos realmente visitar os ETs, a ver se eu encontro lá o Elvis e o Michael Jackson, que eu ouvi dizer que estão para lá. Epá, eu acho que o trajeto até lá deve ser pelo meio do deserto, enfim, mas tenho que ir lá pelo menos uma vez na vida. Até prometi ao meu filho que ia lá. É hoje que vou ficar sem gota aqui nos Quintos. Pá, tenho que ir ao autonomia para 90. Ainda falta observação para lá chegar. Por isso tenham cuidado, quem vier por estes lados, abasteça sempre até ao casco, porque senão a coisa vai correr mal. Vamos lá ver se consigo chegar à bomba. Está aberta. Olhem lá a estrada. Isto é um refúgio natural, mais uma floresta de calhau. Olha a água! Água! Final, no meio do deserto. A paisagem, apesar de ser assim meio acastanhada, é bonita, pá! É muito fixe. Bem, 80 km tenho. Há aqui uma localidade que se chama Álamo, eu acho que deve ter bomba. Espero eu. Mas é fixe, pá. Tem uma quantidade de água. Eu até ao casco agora, está a ver que não chegava, já foi com os vapores só. Agora ver uma bebidazinha energética e vira. Isto agora é um pequeno oásis no meio do deserto. Olha lá, parece a casinha da pradaria. Oh, que top! Vai este maluco aqui a pé, deve fazer os caminhos de Santiago. Digo-vos uma coisa, foi mesmo até à justa ali na bomba. Agora não existe mais nenhuma bomba até onde vamos, por isso temos que ter combustível para ir e voltar. Tem aqui uns ranchos engraçados, vão aqui no meio deste castanho todo, vão aparecendo aqui algumas coisas no meio, ó, tudo verde, com árvores, que é coisa que tenho visto pouco. Tenho ouvido aí pessoal a dizer, a dar dicas para ir visitar isto e aquilo, pá, mas não dá. Malta, nós temos o trajeto já marcado, que era essencialmente, e é a Route 55, tentando cumprir o que ainda existe dela e saindo da route para visitar alguma coisa, ou seja, se for na outra ponta dos Estados Unidos não dá para a gente fazer isso porque não temos tempo e nem logística para isso, não é? Com certeza haverá possibilidade de voltar cá aos Estados Unidos e fazer outras estradas e conhecer outras coisas, porque realmente vale muito a pena, pá, o povo americano é muito simpático, a malta das motas que a gente cruza igualmente, pá, nada a dizer da viagem, muito fixe até agora.
Pois é, malta, agora vamos entrar na autoestrada extraterrestre. Já está carregado deles. E agora o que é que vamos fazer? Isto é fácil, não custa nada. Tenho aqui um espaço, ok, tá. Top. Earth Station, área 51. O ET metálico. Fazer aqui um bocadinho de off-road. Que esta versão americana foi feita para isso. Oh. Aí está o bicharoco. Olha, aqui temos o nosso amigo. Olha aqui. Olha aqui, Afonso. Ora bem, o que é que eu vou comprar aqui? Vou comprar um ímã de frigorífico, espetacular. Vou comprar uma t-shirt para o meu filhote que ele pediu, tinha que ser. Tem aqui umas coisas bem engraçadas. Olha, mais um ET que está aqui. Este veio, ó. Ei, olha este bigalhão. Que fixe. Pois eu tinha visto isto na net, que o pessoal vinha aqui e assinava na parede. E aliás, um dos que eu vi, ele assinou aqui para o fim, que já pouco espaço havia. Os dinossauros também. Da área 51. Pronto, agora vou dar uma vista de olhos a ver o que é que posso comprar para o meu filhote. E pronto, e já vos digo alguma coisa. Eu ouvi dizer que isto foi enviado para a área 51. Temos aqui a zona Alien Research Center. O meu inglês vai melhorando com o tempo. Ó. Fernando, o teu capacete tem-se portado bem. Está tamanho Mega XL, mas está fixe. Já temos aqui o primeiro sticker da Route, não é? Obviamente. Depois aqui os patrocínios de lado. E agora temos... Ah, pois é, o Homem Verde. Cuidado, que eles andam aí. E hoje acho que vai rolar uma sonda anal. De certeza absoluta. Vamos ser raptados. Pronto, agora vou-vos mostrar que aqui na América não se brinca. E eles põem-nos logo à vontade com este anúncio. Com este aviso, nada de drones, proibido de fotografar, mas começa a fotografar e eu vou filmar, não deve haver grande stress. Isto já começa a ser umas instalações da Força Aérea Americana, por isso a partir daqui, se vocês deixarem de ver vídeo é porque eu fui abatido, ok malta? Pronto, estamos à vontade, ok. Isto em relação à área 51, existe montes de teorias, montes de coisas, ficção e por aí fora. Eu vou falar do que sei, mas vou-vos deixar ficar aqui em cima um vídeo de um brasileiro que acho que explica bem a situação da área 51. E eu vou tentar resumir à minha maneira, provavelmente vou falhar N coisas, porque o vídeo dele é muito mais completo do que eu vou fazer agora, que também não quero estar a amassar com a conversa, porque a área 51, que vocês sabem, tem aquele mito dos extraterrestres por aí fora. Como é que isto começou? Isto inicialmente não se chamava área 51, chamava-se outra coisa qualquer e funcionava como uma base de apoio a outra base aérea que existe perto do local, para levantamento e pousos de aviões de maior porte. Entretanto, como essa base nunca foi reconhecida pelo governo, ou seja, esta base só apareceu como área 51, digamos assim, já depois do ano 2000 e qualquer coisa, ou seja, é uma coisa bastante recente, em que os americanos oficialmente reconheceram a área 51 como sendo um posto de aviões, aeroporto, base aérea.
Fala-se que durante a noite se vêem objetos estranhos, se ouvem barulhos estranhos, pronto, e geralmente quando a pessoa não consegue explicar o que acontece, direciona isto sempre para eventos sobrenaturais. Mas pronto, este brasileiro fala que realmente existe muitos testes de aeronaves, nomeadamente aquele avião americano, aquele avião em forma triangular, que é um avião invisível que não aparece nos radares, foi testado aqui na área 51 e foi desenvolvida toda a sua tecnologia aqui. E outro tipo de armamento. A minha teoria é que esta base serve para desenvolver tecnologia de ponta e mais nada disso. Só que existe relatos de outros trabalhadores que trabalharam aqui, engenheiros, que contam as coisas de outra maneira. Eu não vou estar a falar os nomes porque este vídeo pode ser censurado pelo YouTube, mas o vídeo desse brasileiro que eu vou pôr fala desses senhores que lá trabalharam, tem depoimentos deles, aparece fotos dos ETs, aparece fotos dos OVNIs que eles encontraram, pronto, e basicamente o que dizem é que toda a tecnologia desenvolvida aqui é com base na tecnologia que eles vão decifrando nas máquinas dos aliens que eles foram apanhando e trazendo para aqui. Pronto, basicamente, resumindo, é isso, é uma base de desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico ou é devido a avanços humanos ou então é devido a aproveitamento de tecnologia da malta lá de cima, de ETs. Pronto, agora fica ao vosso critério. Vamos nos direcionar para o Little uma cena qualquer, que é um sítio que não se vai poder filmar lá dentro, cá fora dará, mas lá dentro não, porque aquilo contém realmente provas de aliens, fotos e tudo mais. Cenas que eu consigo fazer no Photoshop, mas que lá está retratado na parede com fotografias desses engenheiros que lá trabalharam. Pronto, depois desta introdução espetacular sobre a área 51, vou continuar a falar que estas estradas são espetaculares. Curti o casaco porque, apesar de estarmos quase no ambiente do deserto, e de ontem, no vídeo anterior, temos apanhado 40 e poucos graus, hoje estão 23 no deserto, não sei o que é que se passa, bem, não chove. Dá para ir com as calças de segurança, de proteção, já vou um bocado mais protegido e pronto, agora vou rolar um bocadinho mais, mas é só vos mostrar aqui a paisagem deste lado. Pronto, já viram, já chega. Esta parte é bonita. Esta parte aqui, digo já, que é espetacular. A temperatura já desceu para os 20 graus. É espetáculo. Que grande estrada, meu. Que grande estrada. Só vos vou dar mais um bocadinho de estrada, realmente. Olhem lá, que imensidão. Caminhos de terra ali pelo meio, com a montanha ali na frente. Eu sei que com a GoPro fica tudo um bocado mais distante, mas pá, que espetacular, que grande estrada, meu. Olha, depois estou a curtir imenso. O cenário já mudou um bocadinho, passámos já por zonas verdes, agora temos ali umas montanhas já, uma coisa assim um bocadinho diferente, uns estradões de terra brutais. Olhem lá este tipo de vegetação, que cena porreirinha. São um género de catos, mas com uma forma diferente do que a pessoa está habituado, é de um lado e do outro. E de vez em quando, olha aí um tornado, não sei se vai dar para perceber, pá, vê-se ali, a cena no ar, mas não deve dar, olha as coisas a voarem ali, olha, não sei se está para apanhar. Ora bem, vamos então tratar de vidas aqui no bar-restaurante Earthlings Welcome, ok? Vamos lá ver isto.
Tenho que tirar aqui uma foto. Ora bem, já chegamos aqui à cena. Vamos imortalizar o canal no disco voador. Algures por aqui. Onde é que se arranja aqui? Olha, está aqui um spotzinho. Tal. Aí está. E aqui o bicharoco. Eu acho que não se pode filmar lá dentro, pá, nem sequer vou tentar, se não for possível filmar lá dentro, nem sequer vou tentar, porque já temos aqui os ETs. Little Alien, ok, está bem, é isso. Mas aqui fora não diz que não se pode filmar nem nada, mas possivelmente não vale a pena arriscar, não vai correr qualquer coisa mal. Já há muito tempo que não comi um hambúrguer. Foi outra vez, comi uma tarte de maçã, aquelas americanas, mas a da minha mãe é bem melhor, 10-0, esqueçam, maçudo é para encher, copinho de água, não é? Entretanto, e chegamos a uma conclusão que isto aqui tem mais gente do que aliens, não se podia filmar lá dentro aqui, mas eu fotografei, como fotografei, vou deixar ficar aí umas fotos que vou pondo aí para o canto. Olha lá a área, olha lá, isto não tem nada. Bem, temos ali malta que está a fazer a mesma coisa, mas viajam em casal e como podem perceber, como as motas estão carregadas, quando são a dois, a viagem torna-se um bocadinho mais pesada, não é? Aí vão eles, com as motas todas cheias até cima. Muita gente nesta estrada a fazer o percursozinho da área 51 e carregadíssimas as motas, estas são 3 Harleys. Já me mandaram aí a boca porque é que não estou a fazer a route numa Harley. Não estou como apetece, estou a fazer numa Indian. a base da área 51 fica por trás daquelas montanhas ali ao fundo que vocês estão a ver. E existe um estradão de terra que nós vamos fazer para tentar chegar ao tal portão, a ver se não somos abordados por ninguém, a ver se conseguimos passar. Depois de uma determinada parte acabou, não há hipótese, mas a área 51 fica por trás daquilo. O bar onde a gente esteve agora, muita gente pernoita ali para... o bar fecha, entretanto, não é? Mas pernoita ali para tentar ver se vê alguma coisa estranha nos céus. O engraçado aqui é o silêncio, que realmente consegue-se ouvir o silêncio, que é uma coisa estranha, mas não está habituado realmente quase a ouvir-se a respirar. Mas pronto, é isso. A área 51 fica ali por trás daqueles calhaus, aquelas montanhas. Vamos ver se conseguimos chegar um bocadinho mais pronto. Pá, já virámos aqui para o acesso, Pois é, malta, estão a ver o estradão aí atrás e as nuvens de pó que se vê que fazem sentir. Pronto, tentámos avançar o máximo possível, fomos abordados pelos militares, em que filmámos um pedaço, só que eles obrigaram-nos a apagar o que tínhamos, que era para não confiscarem o equipamento. Ó, vem mais gente aí a rolar de moto atrás. Provavelmente aconteceu-lhes a mesma coisa, foi o mais próximo que conseguimos para ficar sem as gravações. Olha, ficámos a uns quilómetros das montanhas, mas foi o que deu, foi o que foi possível. Já não ficámos sem as máquinas, já não é mau. Entretanto, íamos fazer o Death Valley, e é do outro lado da área 51, ou seja, temos estas montanhas, temos a área 51 no meio, do outro lado novamente montanhas, porque a área 51 fica no género de um vale, e do outro lado dessas montanhas temos o Death Valley, que é a área mais quente do planeta. Hoje possivelmente não está, porque estão 25 graus, do outro lado a temperatura será a mesma, mas não o vamos fazer porque, além de serem mais de 500 km a volta que teríamos que dar para voltar a Las Vegas, não justifica. Porquê? Porque a paisagem é igual de um lado e do outro e não vamos ver mais nada especial. O deserto é igual, exatamente igual. Cortámos aqui um bocadinho a visita porque achámos que não interessava realmente fazermos aquele lado. A paisagem é igual de um lado e do outro e não conseguimos ter vista da área 51 de lado nenhum, porque já sabíamos que seria difícil e já prevíamos que eventualmente poderíamos ser interceptados
não tão cedo como fomos, porque a ideia era eu retirar a câmara do guiador e meter a câmara aqui em baixo e ia filmando, não era? Ia filmando à medida que me apetecesse e ia escondendo, nem deu tempo, fomos logo abordados, mostramos o que tínhamos filmado e tivemos que deletar, apagar o que tínhamos. E já foi sorte não ficar sem a câmara, porque eu tenho aqui neste cartão que está completamente cheio de vídeos que tenho feito, ia ser bonito já mais metade da viagem perder-se por confiscarem a câmara. Vamos continuar a rolar aqui nesta bela estradinha depois deste almoço, mais um hambúrguer. As estradas são muito fixas, rapaz, isto é espetacular. A paisagem, o piso é bom, é muito bom isto, muito porreiro. Ora bem, mais uma paragem técnica para meter gasolina na mota. Estava ali um caminhão a descarregar água da fossa, que cheiro, homem. Olha, não era por ali. Não, também dá por aqui. Agora vamos diretamente a Las Vegas e vamos fazer uma coisa espetacular. Bem-vindos ao trânsito de Las Vegas. Isto é surreal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas de rodagem e povo por todo lado. São quase 5 da tarde. Está completamente lotado isto. Olha, malta, agora o que é que vamos fazer? Vamos lavar roupa. Basicamente roupa suja. Vou-me despir aqui dentro, na boa, na descontra, e vou meter os meus corsários a lavar. Ó, ainda cola tudo. Ai, vida difícil. Agora a parte difícil é $7,25 para lavar meio tambor e é preciso comprar o líquido ainda. Não é fácil. E agora vamos ver aqui a Dona Rosa de Las Vegas aqui a trabalhar. Olarilolela. Estás a trabalhar bem. Boa. Vamos treinar esses bíceps. O casaco encolheu. Espero bem que não. Foi. Muito bem, agora vamos para a máquina de secar. Quem me levar vai bem servido. Ou bem servida. Isto não convém um gajo enganar-se, porque nos tempos que correm. Entanto, roupa lavada, roupa dobrada e arrumada, de novo no hotel em Las Vegas. E o que é que eu vou fazer agora? Agora vou-me despir todo, vou-me juntar com o Óleo Johnson, vou correr todo nu aqui para o hotel, olha aqui a Big Mama, vou correr aqui todo nu pelo hotel, à procura da prima, para lhe dar aquele beijo. Maltinha, até o próximo vídeo e todos para aquele sítio, está bem? Abraços!